Salmos, capítulo 18, versos 6. O tema da mensagem hoje é o que fazer no dia da angústia. O que fazer para vencer a angústia? No Salmos 18, versos 6. Acharam aí, queridos? Lê comigo, diz assim: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Vamos ler novamente, ele diz: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Glória a Deus. Irmãos, esses salmos é o salmo de Davi. Davi, ele foi um homem que por muitas vezes esteve angustiado. Mas aquilo que serviu para Davi vencer a angústia é o mesmo que serve para nós hoje. Você vê que ele está dizendo assim: na angústia invoquei ao Senhor e fiz o quê? E clamei. Pastor, o que eu faço no dia que eu estiver angustiado? Primeiramente nós temos que entender o que é a angústia, né? Porque a angústia, irmão, é um pesar, é um sentimento como se algo de ruim a qualquer momento pudesse acontecer. A angústia, ela também é derivada de uma tristeza profunda, algo íntimo que assola, que abala os nossos sentimentos. Irmãos, e no mundo de hoje é praticamente impossível a gente passar a vida toda sem sentir isso, sem passar por um momento de angústia. Quem está entendendo, pessoal? Porque no mundo que nós vivemos, o próprio Senhor Jesus, ele disse: nós teremos aflições, e são essas aflições, e são esses problemas que muitas das vezes angustiam o nosso coração. Talvez até você que está aqui nessa noite, você saiu do trabalho, veio direto para a igreja, né? Você pode dizer assim: pastor, hoje eu cheguei aqui muito angustiado, o coração está apertado, às vezes é uma má notícia. Eu mesmo falo para você que ontem eu tive uma notícia tão triste, pessoal, assim, fiquei tão triste, fiquei tão angustiado, sabe? Um irmão que foi meu obreiro lá na última igreja que eu pastoreei em Manaus, o Armando Mendes, o irmão Jacques, teve um mal súbito e faleceu com 50 anos de idade, irmão. Meu obreiro, sabe? Aquele amigão, aquele pau para toda a obra, aquela pessoa que você podia contar a todo momento. E tive a notícia, a minha esposa foi quem descobriu, né? Viu na rede social e me avisou. Quando me avisou, eu não acreditei. Eu falei: não é possível. O irmão era bem de saúde, é uma pessoa jovem, né? Mas, irmão, as coisas acontecem. A gente está nessa vida e a gente pensa que vai durar para sempre. A gente pensa que a gente é imortal. A gente pensa que nunca vai passar por uma situação difícil, até que a gente se depara com coisas assim que só provam o quanto nós somos pó e o quanto nós precisamos do Senhor. Quem está entendendo aí, diga amém. Meu irmão, e coisas assim angustiam o nosso coração. Até de manhã eu preguei a mesma mensagem, eu estava falando aqui no culto dos irmãos, cheguei na igreja, sabe, com aquela tristeza, aquela angústia. Aí Deus me deu essa palavra: o que fazer quando você estiver angustiado? O que fazer quando a angústia, a tristeza, a depressão, a amargura bater a porta do seu coração? Você tem que fazer o que o salmista Davi falou. Foi essa palavra que Deus me deu. E eu estou passando para você nessa noite. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Meu irmão, a gente tem que clamar a Deus. Quando você estiver sentindo uma angústia, quando o teu coração estiver temeroso, quando a tua alma ela estiver atribulada, estiver afligida, meu irmão, não tem outro jeito, não tem outra solução, não tem outra maneira de resolver. Você tem que buscar a Deus, você tem que buscar a face do Senhor, você tem que invocar o Espírito Santo. Glória a Deus ou não?
Você tem que clamar ao Senhor para que Ele venha ao teu socorro, para que Ele venha ao teu encontro, para que Ele venha ao encontro dos teus sentimentos e do teu coração. Porque, meu irmão, é só Deus para conhecer o nosso coração, e é só Deus para arrancar a angústia e qualquer outro sentimento de dentro de nós. Amém, pessoal? Agora, existe um detalhe muito importante aqui nesse versículo. Você vê que ele fala: na angústia eu invoquei ao Senhor, clamei a Deus. Mas aonde, pessoal? Aonde foi que ele fez isso? Leia aí para concluir. Desde o seu tempo. Irmão, presta atenção. Olha a importância da igreja em momentos assim. Talvez você chegou até a casa de Deus por causa de uma aflição que você estava passando. Talvez hoje você se converteu ao Senhor, você convertido, você é uma nova criatura, porque um dia a angústia fez você chegar até aqui. E isso é bom, pessoal. A verdade, irmãos, é que o diabo, ele quer descredibilizar a imagem da igreja, para que as pessoas não vejam mais a igreja como um hospital da alma, e só vejam a igreja como um lugar de interesse de homens. E não é. A igreja é a casa de Deus. A igreja é o lugar onde o Espírito Santo está para ministrar a libertação aos corações oprimidos. Diga glória a Deus. Você tem que entender, você tem que ver, você tem que enxergar a igreja como um hospital para a tua alma. O dia que você estiver angustiado, meu irmão, é o dia que você não pode ficar em casa. Amém, gente? O dia que você estiver triste, o dia que você estiver deprimido, é o dia que você não pode ficar em casa. Você tem que buscar a igreja. Você tem que vir ao templo. Você tem que vir louvar. Você tem que vir adorar. Você tem que vir falar com Deus. O salmista fazia isso. Na angústia eu invoquei o Senhor. Eu clamei ao Senhor. Mas aonde? No templo. Irmão, e eu repito, do jeito que as coisas estão no mundo de hoje, o diabo, ele quer transformar a imagem da igreja numa coisa, sabe, sem moral, sem crédito, sabe? As pessoas hoje não veem mais a igreja como um lugar para buscar refúgio, para buscar ajuda. E a casa de Deus é sim um hospital para a alma. A casa de Deus é sim um lugar de cura, um lugar de libertação, seja física ou espiritual, psicológica ou emocional. Diga glória a Deus. Você está aqui nessa noite, irmão, abre o coração. Você está aqui hoje, é culto de libertação, mas não é só libertação de obras de feitiçaria, não. Mas às vezes uma coisa muito ruim que está se apegando à sua alma, que é a melancolia, a tristeza, a angústia, talvez até mesmo uma depressão. Eu digo para você, Jesus cura da depressão, glória a Deus. Jesus cura da ansiedade, Jesus cura do medo, Jesus cura do pânico, Jesus liberta de tudo isso. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o dono de todo o poder. Diga aleluia, glória a Deus. Irmão, não deixe o diabo fazer com que você enxergue a igreja só como um lugar de interesse. Não, a igreja, ela sempre foi e continua sendo um lugar onde a gente pode encontrar refúgio na presença de Deus. Eu sempre digo que é diferente, irmão. Eu não estou querendo dizer que você não pode clamar em outro lugar. Deus atende o nosso clamor em qualquer lugar, desde que seja no nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Como eu contei há poucos dias atrás, o livramento que Deus deu para o meu irmão, né? No meio do rio, clamou a Deus, para Deus dar a oportunidade de vida para ele, né? E glória a Deus, Deus deu um grande livramento, pessoal, para honra e glória do Senhor. Ontem eu estava lembrando desse milagre, né? Você já imaginou, irmão? Está amarrado em nome de Jesus? Como eu estaria triste hoje, mas Deus é fiel, né? Ele falou para mim, mano, todos os dias eu lembro, lá no meio daquele rio eu clamei ao Senhor, Deus, não deixa eu morrer aqui não, eu quero ver meu filho, eu quero ver minha esposa, eu quero voltar para casa. Ou seja, não tem lugar para clamar a Deus, você pode clamar em qualquer lugar, mas o que eu quero que você entenda é que a igreja, ela é sim uma porta que Deus abriu para você encontrar refúgio, abrigo, libertação, transformação em nome de Jesus.
Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Jesus disse: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E Jesus está aqui no nosso meio nessa noite. Quantos podem crer nisso? Diga glória a Deus. É importante, irmão. Você não pode deixar o diabo roubar essa visão de você. Você não pode perder essa visão. Que visão, pastor? De enxergar a igreja como um hospital, um lugar para se curar, um lugar para buscar Deus. Irmão, a igreja ela só não é isso quando a gente começa a estar dentro dela de forma carnal. Quem está entendendo? Vou repetir de novo. A igreja ela deixa de ser um hospital, ela deixa de ser um lugar de refúgio quando a gente está dentro dela de forma carnal. E tem muita gente que vem para a igreja, que vem para o culto só na carnalidade. A pessoa vem só para criticar, a pessoa vem só para olhar as demais. Isso aí, meu irmão, é terrível. Quando a pessoa chega nesse ponto, meu irmão, nem o próprio Deus pode ajudar ela, porque ela não dá lugar. A gente tem que estar na igreja, irmão, é para abrir o coração, glória a Deus. A gente tem que estar na igreja é para clamar, para buscar Deus. Você não vem aqui para oba-oba. Você não vem aqui para ver o irmão. Nada contra, você pode ver o seu irmão, você pode ficar feliz com isso. Mas você tem que estar aqui para clamar, para invocar o Senhor. Senhor, eu estou precisando de ajuda. Deus, meu coração está angustiado. Senhor, eu estou preocupado com tal coisa. Mas eu coloco na tua presença, eu estou na tua casa, eu estou nos teus átrios. Amém, gente? Lembra daquela canção linda, muito cantada em todas as igrejas aí, que diz: meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A casa de Deus é o lugar que flui amor, que flui o poder do Espírito Santo, que flui a cura, que flui a transformação, que flui a restauração. Não deixe o diabo tirar essa visão santa da obra do Senhor. Amém, gente? Porque o dia que você começa a ver a obra de Deus sem uma visão santa, aí você se torna incrédulo, aí você fica cheio de dedos, cheio de coisas, e Deus não opera na vida de pessoas assim. Irmão, você quer vencer a angústia? Clame a Deus, vem para o templo, busca o Senhor, derrama a tua vida diante do altar, e Deus faz a obra. Amém? Eu quero mostrar para você um exemplo claríssimo da importância de clamar na angústia, mas também no templo. Olha o que diz lá 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versos de número 9, a partir do 9. Você está entendendo a mensagem, irmãos? Amém? O que fazer no dia da angústia? Como vencer a angústia? Clama ao Senhor, irmão. E é no templo que a gente tem que clamar. Lógico, você pode clamar em qualquer lugar, mas a casa de Deus, ela é um hospital para a alma. Glória a Deus. Um exemplo nosso é de Ana. 1 Samuel capítulo 1, versos 9 diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Primeira coisa, irmãos, olha aqui para mim. A palavra de Deus diz que Ana, ela se levantou. Amém, irmãos? Diga: Ana se levantou. Irmãos, você que está assistindo essa mensagem em casa, se levante, vá para um templo, vá para a igreja. Hoje eu estava fazendo ali uma lista de transmissão, né? Colocando ali o número de todos os irmãos que eu tenho aqui da igreja, botando ali, fazendo uma lista. Amanhã você vai receber uma mensagem minha, tá? Mas fique em paz. É só para convidar você para o culto. Glória a Deus. Aí eu fiz a lista, ele estava vendo, né? Irmão, vou falar para você, não adianta você estar sofrendo de casa. Não adianta. Você está sofrendo, está angustiado, está cheio de problema, mas não sai de casa. Tem que se levantar, irmão. Tem que vir para a igreja, tem que vir cultuar o Senhor. Glória a Deus. Tem que cultuar o Senhor. Dentro de casa a gente não resolve nada, não, gente. Dentro de casa a gente só fica mais ansioso. Se levanta, faz como Ana. Ela se levantou e foi para o templo. Chegou lá, o sacerdote estava sentado lá perto do pilar. Meu irmão,
mas tem que se levantar. Hoje, sexta-feira, lógico, eu sei, final do ano chega, o pessoal está na correria, trabalhando, mas poxa, um culto como esse poderia ter muito mais pessoas aqui. Ou você acha que os que não vieram hoje estão sem problema? Sim ou não? Lógico que não, talvez estão carregados de problema, mas não adianta você ter problema e você ficar em casa. Você tem que vir buscar, você tem que se levantar e vir para o templo. Glória a Deus. Foi o que Ana fez. E no versículo 10, assim, ela, pois, com amargura de alma, fez o quê? Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Glória a Deus. Irmãos, ela fez exatamente como Davi estava dizendo. Invoquei ao Senhor, clamei ao Senhor no seu tempo. Ela foi para o templo para orar. Sabe uma coisa que às vezes me incomoda? Eu vejo uma pessoa que ela vem para a igreja, mas ela não ora, não fecha o olho, fica sentado, parece que está numa sala de cinema. Não, meu irmão, você vem para a igreja, se você tem a visão santa da obra de Deus, você vem para clamar, você vem para orar. A hora do culto, a hora do louvor, seja como for, meu irmão, você tem que fechar o olho e clamar a Deus, não ligar mais para nada, não. É orar, é fazer da reunião a oportunidade do Senhor transformar a tua vida. Meu irmão, e quando a pessoa ela precisa de verdade, ela faz como Ana. Ela não fica com brincadeira não. Ela vai para o templo para orar. Ela vai para o templo para derramar a vida dela. Você vê que a palavra do Senhor está dizendo que ela chorou com amargura de alma. Pastor, é errado a gente vir para a igreja com amargura? Não, meu irmão. É errado a gente vir para a igreja com tristeza? Não, meu irmão. É errado a gente vir para a igreja com raiva? Não, meu irmão. Pode vir com raiva. Agora uma coisa eu vou dizer para você. Se prepara. Porque essa amargura, essa tristeza, essa raiva, essa angústia vai cair por terra. Porque Deus está aqui nesse lugar. Quantos creem? Diga glória a Deus. Não é errado. Você vê que ela foi com amargura. Ela foi lá cheia de tristeza. Mas lá ela derramou a vida dela diante do Senhor. Glória a Deus. É isso que vai fazer a diferença, meu irmão. Às vezes dá uma agonia na gente. Nós pastores, né, que estamos aqui, dá uma agonia porque a gente vê, a pessoa não se conecta com Deus. Ela está o tempo, está na igreja, mas a cabeça dela está lá fora. Não, meu irmão, clama a Deus, abre teu coração, se derrama diante do Senhor, dá lugar para o Espírito Santo agir na tua vida, para Ele libertar. Glória a Deus. Irmãos, a própria ciência, ela mostra, né, que é bom a pessoa chorar. Já aconteceu isso com você? De você ir para orar, você fazer um propósito de oração, você começar a orar e não falar mais nada, só chorar? Alguém já passou por isso? Meu irmão, eu lembro que uma vez estava muito angustiado, fui orar de madrugada e aí eu comecei, só falei meu Deus, meu Pai, e o resto foi tudo choro. O resto foi só chorando na presença de Deus. O choro, as lágrimas, às vezes é o grito de um coração, meu irmão, que está desesperado. As lágrimas, às vezes, é a única expressão que a pessoa consegue ter no momento de angústia, no momento de sofrimento. Era o que Ana estava passando. Para quem não lembra a história de Ana, ela tinha uma competidora dentro de casa, né? Ela tinha uma rival dentro de casa. Ela era humilhada porque a outra esposa de Elcana, seu marido, já tinha dado diversos filhos. Ela continuava seca, estéril, sem ter filhos. Era uma mulher humilhada, uma mulher triste, uma mulher deprimida, como ela mesma disse, amargurada. Oh, meu irmão, isso tem coisa ruim, é a amargura. Porque a vida do amargurado é toda cinza. Não tem dia de sol, não. Tudo para ele é ruim. Se você dá um bom dia, ele diz, só se for para ti. Nunca está bom, porque não é que as coisas não estejam boas, é porque ele não está bem. Quem está entendendo, pessoal? Mas não tem problema nenhum não, porque Jesus transforma o amargurado também. Glória a Deus. Jesus liberta aquele que está angustiado. Jesus disse, vinde a mim. Ele está chamando. Glória a Deus. Quem crê nisso?
Aí no versículo 11, ela faz o seguinte: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E veja só, irmão, isso aqui é muito importante ressaltar. O que foi que Ana fez dentro do templo? O que foi que Ana fez na oração dela, pessoal? O que ela fez? Ela fez um voto. Meu irmão, posso falar? Ultimamente a gente foi muito criticado aqui na igreja, né? Porque eu até falei para vocês, né, do vídeo lá. Irmão, as pessoas hoje em dia, elas estão tão incrédulas que elas não acreditam mais em ato de fé, não acreditam. Não acredita mais em voto. E você vê a palavra de Deus tem diversas e diversas passagens de homens e mulheres de Deus que fizeram votos a Deus, não é não? Hoje nós estamos falando de uma, Ana. Meu irmão, ela não fez voto de dinheiro, não. Ela fez muito mais. Ela ofereceu o quê? Um filho. Diz para mim, se tem algo mais valioso para uma mãe, para um pai do que um filho. Eu desconheço. Não foi qualquer voto. Posso falar? Me perdoe a expressão. Não foi qualquer porcaria, não. Ela foi lá e falou: eu vou te dar um filho que o Senhor me der. O primeiro. O que eu nunca tive, o sonho da minha vida, eu te darei. Voto, irmão. Voto. E uma coisa eu vou dizer para você: voto pode até não libertar da angústia, voto pode até não servir para essas coisas, mas o voto, irmão, é para Deus atender o clamor do teu coração, o desejo do teu coração. O desejo dela era ter um filho, o desejo dela era ser mãe. E para uma mãe, meu irmão, o primeiro filho é sempre especial. E ela estava disposta a dar o primeiro filho para o Senhor. Mas não era dar e toda semana eu venho te ver. Não, irmão. O jovem que servia no templo, ele passava de anos sem ver sua família. Anos. Quando via. Mas uma coisa eu digo para você: quem foi um dos maiores profetas de Israel? Quem foi o último juiz a julgar na terra? O filho de Ana, Samuel. O voto é poderoso, irmão. Vou dizer uma coisa para você, posso falar? Falem o que falar, digam o que disser, a palavra de Deus não vai mudar só porque as pessoas acham ou deixam de achar as coisas. A palavra vai permanecer. E Deus honra o voto. O voto tem uma finalidade específica, que é realizar o desejo do teu coração, que é fazer aquilo que você pediu a Deus no seu voto, e Deus honra. Pode ter certeza que Deus, se tem uma coisa que Deus leva a sério, é o voto, é o compromisso que a gente faz com Ele. E eu posso dizer para você, irmão, Deus é fiel, Deus faz, Deus honra. Diga glória a Deus. Amém, Jesus. Ela fez um voto. Aí no versículo 12, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele fez atenção à sua boca. Irmão, é aqui que muitos de nós pecamos. Sabia disso? Repito, é aqui que muitos de nós pecamos. Como assim, pastor? Às vezes a gente até clama, irmão. Às vezes a gente até invoca a Deus, mas é uma coisa esporádica. É uma coisa que é feita de vez em quando, uma vez perdida. E não pode ser assim. Se você tem, meu irmão, um desejo no seu coração, você tem que perseverar nisso. Se você quer alcançar do Senhor uma bênção, uma dádiva, você tem que perseverar em oração. Glória a Deus ou não? Você tem que perseverar em oração, meu irmão. Você tem que fazer daquilo um alvo para a tua vida. Você tem que se dedicar naquilo. Por exemplo, nós estamos sexta-feira da libertação na igreja.
A libertação é uma coisa que exige perseverança, pessoal. Ninguém vai se libertar de um dia para o outro. Eu estava comentando com uma irmã a respeito do meu pai. O meu pai, ele aceitou Jesus e se batizou nas águas em 2009. Esse ano, 2025, foi o ano que ele fez o curso de obreiro e se tornou obreiro na igreja. Olha o tempo aí, ó. De 2009 para cá dá o quê? 16 anos, não é isso? 16 anos. Depois de 16 anos que ele, tomou a decisão dele de ser um obreiro. Então quer dizer, pastor, que ele deveria ter sido antes? Não. O tempo é de Deus. O tempo é do Senhor. Mas a gente tem que perseverar em oração. Você está entendendo ou não? O tempo é de Deus. O teu papel não é dizer quando que Deus tem que fazer, não. O teu papel é perseverar em oração. Esse é o teu papel. Se fosse para Ana demorar mais 1 ano, 10 anos, 5 anos, você acha que ela ia deixar de orar? Sim ou não? Não, ela ia continuar orando. Só que Deus sabe a hora certa, o tempo certo de fazer as coisas na nossa vida. Quem crê nisso? Quem crê na hora certa de Deus? A hora certa vai chegar, irmão. Pode guardar seu coração em nome de Jesus. Amém? Continuando. O Eli fez atenção à boca dela, Versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Pessoal, 2 coisas aqui. Primeiro, ninguém destrói o que ninguém sabe. Quem está entendendo? Tem coisas que você não tem que contar para ninguém. É só você e Deus. Por que a Ana estava lá? Por que a Ana só mexia os lábios, gente? Porque a coisa era íntima. Ali era só ela e Deus. Tem coisas que tem que ser só você e Deus, irmão. Posso falar? Não interprete mal, por favor. Até porque não deve haver segredos entre marido e mulher. Mas tem coisas espirituais que nem o cônjuge tem que saber. Ele vai saber na hora certa. Você vai dizer bem assim: olha, foi isso que Deus fez. Quem está entendendo? Diga amém. Eu estou dizendo para você. Jesus disse que a mão não pode saber o que a outra tem, Então tem coisas que a gente não pode contar para ninguém não, irmão. Tem coisas que você tem que guardar só entre você e Deus. Porque se você sai contando, você espalha, alguém enviado do diabo pode atrapalhar. Ela estava lá, falando só ela e Deus. Agora, outra coisa, outra vertente. Irmão, eu vou dizer para você, a gente tem que estar preparado nessa vida para ser mal interpretado pelas pessoas. Quem está entendendo? Você tem que estar preparado. A vida não é moleza, não. Quem gosta de aplauso, quem gosta de estar sempre, sendo concordado com as pessoas, não é assim que a vida do crente é. Nunca foi, nunca vai ser. A gente sempre vai ser mal interpretado. A gente sempre vai ser julgado pela nossa o quê? Aparência. O Eli não estava julgando ela pela aparência dela? Sim ou não? Ele sabia o que ela estava sentindo? Ele sabia da amargura dela, da angústia dela? Sabia de nada. E olha que ele era o homem. Eita, que é forte, hein? Irmão, às vezes até os da própria fé são aqueles que interpretam mal a gente. São aqueles que julgam mal a gente. Eu comentei desse vídeo, que viralizou. 80% dos comentários não é de ímpio, não. Porque se fosse de ímpio, tudo bem, o ímpio não entende nada mesmo. Mas pelo que eu estou percebendo, tem ímpio que anda entendendo mais as coisas do que os ditos crentes. 80% dos comentários maldosos é de gente que às vezes até de igreja é. Você está entendendo? Mas irmão, eu vou dizer para vocês, isso não me incomoda em nada. Não que eu julgue como tal, mas o próprio Jesus foi mal interpretado. O próprio Jesus foi chamado de demônio. Foi ou não foi? O próprio Jesus foi chamado de demônio. Eu estava comentando com os obreiros, imagine se eu hoje, pastor da Igreja da Graça, pastor Rodrigues, cuspisse no barro e passasse no teu olho. Meu irmão,
Se botasse um negócio desse na internet, no outro dia tinha até helicóptero sobrevoando a casa do pastor. Olha lá o bandidão, bandidão, bandidão. Mas não foi isso que Jesus fez? Sim ou não? O pobre do cego não estava lá a vida toda cego, ele foi lá, cuspiu no chão, fez o lodo, passou no olho do cego. Chamaram Jesus de herege, chamaram Jesus de tudo quanto foi coisa ruim. Lógico, irmão, entenda bem, longe, qualquer um de nós, inclusive esse maior pecador aqui, está de se comparar a Cristo, longe. Mas Jesus disse: odiaram a mim, vão odiar vocês também. E o que eu quero que você entenda com isso, irmão? Você tem que saber da tua vida com Deus. Você tem que saber do que o teu coração está sentindo, do que você tem feito diante do Senhor. O Eli julgou ela como filha de Belial, versículo de número 14. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Não é isso? Aparta de ti o quê? O teu vinho. Versículo 15. Porém Ana respondeu, disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha vida perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ô meu irmão, olha para mim aqui, por favor, presta atenção, gente, isso aqui é muito forte, pessoal. Isso aqui é muito forte. Não foi um ímpio. Não foi um ímpio que julgou, que tratou ela mal. Não foi um ímpio que julgou e tratou ela mal. Foi um sacerdote. Uma pessoa da mesma fé. E o mundo de hoje está assim, irmão. Hoje, a geração desse mundo de hoje, a geração dos crentes de hoje é a geração de Eli. A geração cega, fria, que não entende as coisas espirituais, que não tem mais fé, mas vive uma vida pela lógica. Por isso que eles tratam Ana desse jeito, como embriagada, como endemoniada, como filho de Belial. Mas Ana era uma mulher de Deus. Você vê a diferença. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos. Não é esse? O Eli tratou ela na maior ignorância. Olha o servo de Deus como é que trata. Ela chega com o grosseiro. Ela chega com a pata da jumenta e fala assim: não, Senhor meu, eu não sou uma mulher embriagada. Ela trata com temor o homem de Deus. Eu não sou uma mulher, eu não sou uma filha de Belial. Muito pelo contrário, eu sou uma mulher atribulada, eu sou uma mulher angustiada. Eu não bebo bebida forte. Belial era o ídolo do vício. Eu não sou mulher de beber, mas eu estou angustiada, eu estou atribulado. Irmão, e só quem já ficou angustiado a esse ponto sabe como a tristeza embriaga a gente, sim ou não? Sabe como o luto, a dor faz a pessoa perder às vezes até a compostura. Mas na hora de falar com o homem de Deus, ela manteve a postura. Amém ou não? Vou dar um recado para você, meu irmão. Escute, por favor. Não perca a postura. A postura de filho de Deus, de servo de Deus. Continue, mantenha a postura, mesmo quando os da própria fé te perseguirem, te injuriarem, te maltratarem. Mantenha a compostura. Mantenha o respeito. Irmão, eu acho uma coisa. Posso falar? A gente, nessa vida, não pode concordar com tudo que as pessoas falam e veem. Cada um tem direito à sua opinião. Mas uma coisa que tem que haver, independente do credo religioso, independente do lugar, independente de qualquer coisa, uma coisa que a gente nunca pode perder é o respeito. Quem está entendendo? O respeito. Respeito acima de tudo. O Eli não respeitou muito ela não, mas ela mostrou para ele o que é respeito. Não, Senhor meu. Ela tinha todo o direito, meu irmão, de pegar e rodar a baiana. Sim ou não?
Se fosse outra chamada de bêbada, será que teria agido do mesmo jeito? Tinha pago da mesma moeda. Ô, seu velho, cria vergonha na sua cara, você está achando que eu sou o quê? Sim ou não? Pegasse uma mais valente aí, meu irmão. Só que não. Ana, ela não perdeu a compostura só porque ela estava angustiada. Você está entendendo ou não? Tem gente que poderia dizer assim: não, ela perdeu as estribeiras porque estava angustiada. Olha aqui para mim. O fato de você estar sofrendo, o fato de você estar angustiado, não lhe dá direito de magoar ninguém. Não lhe dá. Ninguém tem direito de magoar ninguém, independente do que você estiver passando. Porque se você magoar, se você ferir alguém, depois você vai ter que pedir perdão. E aí que o negócio pega. Porque pedir perdão não é fácil. Então, para ela não pecar, ela manteve a compostura. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada, sou uma mulher amargurada. Eu estou aqui chorando as minhas angústias diante de Deus. Estou derramando, olha a palavra que ela usa. Estou derramando a minha vida perante o Senhor. Aleluia, diga glória a Deus, meu irmão. Estou derramando a minha vida perante o Senhor, meu irmão. É isso que a gente tem que fazer quando a gente estiver angustiado. Se você está angustiado, você não tem que ligar para a torcida, você não tem que ligar para o zum, para a falação dos outros. Você tem que derramar a sua vida diante do Senhor. É isso, irmão. Derrama a tua vida diante do Senhor. Não importa o que digam, o que pensam, o que falam, o que fazem a respeito de você, contra você. Derrame a sua vida diante do Senhor. É só assim que a gente se livra da angústia. É só assim que o nosso coração fica em paz. Aleluia. Aí, ela diz no versículo 16, vamos concluir já, pessoal. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Você vê que ela fez o profeta o quê? Ela fez o profeta mudar. Não é não? Pastor, e a gente tem essa capacidade de fazer um grande homem de Deus mudar? Tem. Não. Tem, irmão. A Bíblia diz que o coração do rei é como ribeiro de águas, que Deus inclina para onde quer. Se a gente tiver sabedoria, Deus usa a nossa vida para abençoar o sacerdote. Rapidinho o sacerdote que tratou ela como bêbada, agora estava dizendo: vai, filha, vai em paz, Deus te abençoe, conceda o desejo do teu coração. Olha aqui para mim, é só manter a compostura, é só não perder a linha, é só dar testemunho. O resto, quem faz a obra é o próprio Deus. O próprio Deus. E aí, meu irmão, depois de tudo isso, olha o que aconteceu, versículo de número 18. E disse ela: ache a tua... Ela continuou se colocando como serva do sacerdote. A tua serva, graças aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, com uma coisa que ela não estava fazendo mais. Por causa de quê? Da angústia. Já viu isso? A pessoa angustiada, ela não come direito. A pessoa angustiada não se arruma. Já percebeu isso? A gente, quando está deprê, a gente não quer se arrumar, não? Não quer botar uma roupa bonita. Não... Ela estava desse jeito, pré-depressiva, vamos dizer assim, né? Mas aí ela foi, comeu, continua o versículo, e o seu semblante já não era, olha aqui para mim, ela já tinha se livrado da angústia. O Senhor que está no templo já tinha tirado a angústia do coração dela. É assim, irmão, que a gente se livra da angústia, da tristeza, da amargura, da aflição. É assim. E depois, a bênção. Versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. É o que você tem que fazer. Adora a Deus, irmão. Serve a Deus. Dedica a tua vida a Deus. Não importa o que vão falar de você. Sirva ao Senhor. Aleluia. Levante-se de madrugada e adoraram ao Senhor perante o Senhor. E voltaram e vieram a
casa a Ramá. Eucana conheceu sua mulher e o Senhor lembrou-se dela. Diga aleluia. Glória a Deus. Deus realizou o desejo do coração dela. Deus honrou o voto. Deus tirou a angústia e colocou a alegria. Deus tirou a tristeza e colocou o gozo. Diga glória a Deus. Quem crê? Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, que Ele é fiel. Pode aplaudir ao Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao Senhor, meu irmão, no templo, e Ele ouviu. Glória a Deus. Irmão, é isso que nós temos que fazer. Está angustiado, está deprimido, está triste. Pastor, estou abatido, estou aflito, estou preocupado, estou com medo, estou ansioso. Pastor, o que eu faço? Clama a Deus, irmão. Faz como Ana, derrama a tua vida diante do Senhor e Ele vai te abençoar. Vamos fazer isso agora?